Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram esse dia aí? Deixa eu ver quem está entrando aí já. Beleza. Pessoal, entrando. Oi, Nelma, tudo bem? Nelma entrando aí. Ótimo. Júlia, tudo bem, Júlia? Gisela Lamarca, Cristina Belincanta, Jusicler Carneiro. Bacana. Muito bom. Ótimo. Perfeito. Hermes Fernandes. Tá sem som? Uai. Não sei se tá sem som. Tá bom. Beleza. Tudo bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me avisem aí. Será que tá sem som mesmo? Acho que não, né? Tá bom. Beleza. Ótimo. Cadê vocês? Ah, agora sim. Aqui tá normal. Beleza. Muito bom. Bom, Isaac fazendo campanha aí já para minha marcha aí à presidência da República. Muito obrigado, Isaac. Vou competir esse ano com Ciro, com Bolsonaro, com Lula. Tá bom, vamos ver as intenções de voto. Dependendo das intenções de voto, eu me candidato, Isaac. Vamos ver. Boa, pessoal. Todo mundo aí bem com a gente? Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Vamos tratar de um assunto. Vamos tratar de um assunto que algumas pessoas aí acham que é polêmico, né? Polêmico. Mas é um tema que é um tema que me pediram muito para falar desse assunto, né? Ano passado, ano retrasado, então 2016, 2017, sem brincadeira, acho que eu dei palestra, conferência em todos os cantos aí, né? Quase todo final de semana. Então, sábado, domingo, tava lá, né, indo tudo quanto é canto, associação, igreja, clube, para os magistrados, para desembargador, né, para tribunal, né, os tribunais, os TJs aí da vida. Não, tô brincando, Léo. Não vai ter nada de candidatura, não. Isso é o Isaac que fica falando aí todo dia, Ítalo para presidente. Tá doido? História. Isso é a história do Isaac aí, que quer o ministério a qualquer custo. Ele quer sair daquela vida dele lá da Petrobras e entrar no ministério aí. Mas não, tá brincadeira do Isaac aí. Mas ano passado, né? Todo final de semana tinha uma palestra, tinha uma conferência que eu estava dando. Esse ano diminuiu um pouco porque, enfim, eu comecei a não ir, né? Porque senão não ia ter fim o negócio. Mas que era sobre o assunto da ideologia de gênero, né? Então, esse assunto aí é um assunto importante da gente conversar, né? Importante da gente conversar por vários motivos, né? Sobretudo porque é um assunto que está muito em voga, tem muita desinformação sobre isso, tem muitas opiniões pouco sólidas, e o que eu mais reparo é o seguinte, né? Além das opiniões pouco sólidas, eu vejo o seguinte, tem uma divisão grande aí, né? Tem um pessoal que é radicalmente contra a ideologia de gênero e tem os partidários, os panfletários da ideologia de gênero. E eu vejo que mesmo aqueles que são contra a ideologia de gênero, muitas vezes eles se utilizam, né, de critérios que dão munição para o outro lado, por assim dizer, né, por um lado. Depois tem argumentos muito insólitos, né, pouco sólidos, não conseguem sustentar ali uma linha de argumentação que convença, e fazem uma confusão, que é a confusão mais primária de todas, que é a confusão entre o homossexualismo, né, e a ideologia de gênero. São coisas que não tem nem comunicação entre uma coisa e outra, tá? Não tem nem comunicação entre uma coisa e outra. Então, e o pessoal que é a favor da ideologia de gênero, em geral, é a favor por motivos políticos, por motivos de força, né, por motivos de propaganda. Não por motivos antropológicos, nem por motivos científicos, né? Muito menos por motivos científicos. Então, vamos botar um pouco de clareza aqui na coisa,
né? E só para a gente começar a pensar e a esclarecer direitinho aqui essa ideia, tá? Só começar a esclarecer essa ideia aqui. Então, ano passado, né, vocês sabem que eu fui convidado lá para Roma para falar sobre afetividade e sexualidade. E um dos motivos pelos quais eu fui convidado para falar sobre afetividade e sexualidade é porque eu andei palestrando, andei escrevendo, né, andei dando consultoria sobre esse assunto, né, o assunto da ideologia de gênero. E acho que algumas pessoas se interessaram, gostaram da visão e me chamaram lá para Roma, né, para falar lá, para compor aquele grupo de especialistas, né, que ia redigir um documento que ia ser apresentado, né, no Congresso Mundial, né, no Congresso Internacional Mundial das Famílias, que vai acontecer agora em agosto em Dublin. Eu não vou, né, para a Irlanda, porque eu nem conseguiria parar aqui as minhas atividades para estar lá presente, né? E algumas pessoas lá do nosso grupo já vão apresentar tudo, né? Até ontem eu neguei, né? Falei, não vai dar para ir, desculpa, não vou conseguir ir para a Irlanda, não consigo parar minha agenda aqui para estar presente lá. E como eu acho que a gente vai estar muito bem representado, não vi motivo para estar presente lá na Irlanda agora, né? Em agosto, né? Então não tem como sair do consultório aqui, né? Muita gente precisando, tem vários outros projetos acontecendo também, então não conseguiria interromper minhas atividades para estar lá. Mas esse foi um dos motivos, né, pelos quais eu fui convidado lá a Roma. Fui para Roma 1, 2 vezes, para a gente poder redigir, para poder conversar sobre esse assunto. E a primeira distinção clara é a seguinte, né? O transtorno de identidade de gênero, ele existe, né? Ele existe e está tipificado lá como doença, inclusive, no CID, no capítulo internacional de doença, tá lá, né? Tem uma coisa lá, tem uma doença chamada disforia de gênero. Então a disforia de gênero é tida como doença, né? Ainda hoje é tida como doença, porque tá lá, né? Tem um código, inclusive, tem um CID específico, né? Disforia de gênero, né? E tem lá os critérios específicos para você poder classificar uma criança ou uma pessoa como alguém que padece dessa disforia de gênero. Então tem um sofrimento com a própria imagem, né? A pessoa ou a criança, ela utiliza roupas do outro gênero, né, por mais de 6 meses, ela deseja ser do outro gênero por mais de 6 meses, ela rejeita a própria identidade de gênero dela por mais de 6 meses, ela não consegue se relacionar com pessoas ali do mesmo gênero, tudo por mais de 6 meses, né? Então, tem uns critérios, né, claros ali, que se você colocar aí no Google, né, disforia de gênero, critérios de classificação, você vai encontrar lá os critérios, né, para disforia de gênero. Então, existe uma doença, né, específica, existe uma doença específica para isso, né? O assunto é disforia de gênero. E é uma doença que traz bastante sofrimento para as pessoas mesmo. Eu tenho 4 pacientes aqui, hoje comigo, né, que tem disforia de gênero. E o mais importante, né, o mais importante disso tudo é o seguinte, né, essas pessoas, elas não levantam, as 4 que eu atendo aqui, e as pessoas que eu acompanho, né, as pessoas que me procuram, e que mesmo que não são meus pacientes, mas que me falam que tem disforia de gênero, tá, elas não levantam nenhuma bandeira ideológica, tá, não levantam nenhuma bandeira ideológica. Veja bem, existe uma grande diferença entre o transtorno transvéstico, né, ou seja, o travesti, o transformista, e a identidade de gênero. E a disforia de gênero são coisas distintas, né? Um deles, né, que é o transtorno transvéstico, ele precisa performar, ele precisa se vestir, ele precisa encenar, ele precisa encarnar uma certa figura, um certo personagem do outro gênero, né, do outro sexo. Enquanto aquele que tem disforia de gênero, ele simplesmente tem um incômodo ou uma dificuldade de percepção, tá, com a própria realidade corporal. Ok? Então, por exemplo, tem uma moça aqui, uma moça, né, tem 20 e pouquinhos anos, que ela não consegue reconhecer os próprios seios, tá? Não reconhece os próprios seios. Ela olha no espelho, né, e ela não identifica que aquilo faça parte da própria estrutura corporal dela, tá bom? Veja, não tem nada de extraordinário nisso, né? Quer dizer, tem um sofrimento enorme aí, né? Tem um sofrimento enorme aí, é verdade, tá? Mas não tem nada extraordinário nisso se a gente pensar no campo da psiquiatria. Existem outros transtornos que são análogos, tá? São análogos. Por exemplo, a vigorexia. Vocês já ouviram falar de vigorexia? Talvez vocês não estejam associando o nome à coisa, mas, né? Aqueles sujeitos que, por exemplo, né, são atletas, ou são competidores, ou são fisiculturistas, que olham-se no espelho e, mesmo tendo um corpo absolutamente musculoso, forte, potente, grande,
eles se enxergam como pequenos e magros e frágeis, tá? Então, é uma dificuldade na percepção, né, do seu próprio corpo. Eles olham, né, o próprio corpo no espelho e não processam uma parte, né, ou uma parte do corpo, ou não processam ali, né, uma substância do corpo. Por exemplo, na vigorexia, o sujeito olha e mesmo sendo forte, mesmo todo mundo vendo que o sujeito é forte, né, musculoso, ele não consegue se ver forte, ele se vê magro. Na disforia de gênero, no transtorno de identidade de gênero, isso acontece também em alguns casos. Então, estou dizendo para vocês, essa minha paciente aqui, né, é uma moça, ela olha para o próprio corpo, né, e ela não reconhece os seios dela. Ela não reconhece, ela acha que não faz parte, incomoda, não faz parte do corpo dela. Tá? Ela tem um incômodo com um caractere sexual feminino. Tá? Ela tem um incômodo com um caractere sexual feminino. Veja, isso está no campo, isso é claro, isso em concreto está no campo da doença. Né? Existe uma dificuldade de processamento visual, né? Ou de formação do conceito. A gente não tem claro ainda aonde é que está o problema, né? Do ponto de vista da neurociência, a gente não sabe exatamente onde é que está a falta de comunicação. Tá? A gente não sabe se está na estrutura corporal, se está na percepção visual, se está no processamento, no link entre uma coisa e outra. Tá? Então a gente não sabe. O que acontece? Isso é um transtorno, isso é uma doença. Né? Tem que ser tratado não de modo político, não de modo ideológico, mas tem que ser tratado como uma questão clínica, como algo que a gente vai olhar com toda a calma do mundo, como a gente faz com todas as doenças que chegam aqui pra gente, né? As ansiedades, as depressões, as bipolaridades, né? Os transtornos alimentares. A gente vai olhar para aquilo com calma, sem juízo de valor, não é isso? E vai tentar oferecer o tratamento, vai tentar oferecer o acompanhamento possível para a pessoa, dentro, né, das possibilidades daquela pessoa. E aí depende, analogamente, falando uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia, dependendo, por exemplo, da esquizofrenia, existem processos alucinatórios, auditivos, que são muito graves. Então a gente não vai conseguir tirar aquela voz, aquela audição que a pessoa tem do ouvido dela. A gente não consegue. O tratamento que a gente pode oferecer para alguns esquizofrênicos é simplesmente diminuir a ansiedade que ele tem diante daquela alucinação auditiva, por exemplo. Né? Então a gente não vai fazer um juízo de valor ali para o esquizofrênico. Ah, você está aí fingindo que está ouvindo coisa. Não, está ouvindo mesmo. Né? Tem uma alucinação auditiva ali. E a gente não faz um juízo de valor. A disforia de gênero, vamos aqui a gente precisa aprofundar. A verdadeira disforia de gênero, a gente não pode fazer um juízo de valor moral diante daquilo. Não é um tema nem de pauta religiosa, não é um tema de pauta política. Não pode ser um tema de pauta política. É um sofrimento humano claro. É um sofrimento humano daquele ser humano concreto. Onde é que está a maldade dessa história? A maldade dessa história é quando existe uma politização, quando para cima desse sofrimento colocam uma agenda, né? Uma agenda. E aí a agenda pode ir para qualquer lugar, né? Podem apostar que, por exemplo, né? As duas coisas me parecem equivocadas. Podem apostar que, né? Existe um cérebro masculino e um cérebro feminino. Portanto, se você nasceu homem, você vai ser homem até o fim. Se você nasceu mulher, você vai ser mulher até o fim. Veja, para os defensores para aqueles que são contra a ideologia de gênero, isso é um tiro no pé. Porque daqui a pouco, veja como é que a coisa funciona. Tá? Se a gente vem com esse papo, né, o pessoal que é de defensor da ideologia de gênero, que é contra a ideologia de gênero, tá? O pessoal que ali milita a favor da família, o pessoal que é contra essas agendas terríveis, que são agendas terríveis mesmo, né? Se eles vêm com esse papo, né, de que XX, XY, né? O XX é mulher e o XY é homem. O cérebro tem uma estrutura masculina e outro cérebro tem uma estrutura feminina. Tem hormônios femininos e hormônios masculinos. O pessoal que vem com esse papo tá dando um tiro no pé, por um motivo. A gente hoje não controla, né? A gente não consegue controlar a qualidade e a veracidade das pesquisas científicas. Os grandes institutos de pesquisa, eles são ideológicos. Eles podem, em geral, eles são ideológicos, né, com a ideologia chamada dinheiro, financeiramente ideológicos. Então, em geral, os institutos de pesquisa, isso aí tem uma série de publicações, aquele fundador, aquele cardiologista cujo nome eu me esqueci, fundador do Choosing Wisely, depois procura aí, eu esqueci o nome dele. O cardiologista, se alguém lembrar, escreve o nome aí. Choosing Wisely, né? Medicina baseada em evidência. Ele demonstra uma e outra vez que uma série de institutos de pesquisa, mesmo parecendo neutros, né? Eles são comprados, né? Eles são comprados.
mesmo parecendo neutros, eles publicam o que eles querem no final das contas, para passar ali um produto, para passar uma medicação. Então veja, se um instituto de pesquisa, imagina só um prêmio Nobel, né? Um instituto desse de Columbia, Stanford, um instituto de pesquisas desse de prêmio Nobel, começa a publicar, por exemplo, que existe o cérebro de homem, o cérebro de mulher e um cérebro transgênero. Ou se descobre, por exemplo, ali, né, que tem o XX, o XY e o X arco-íris, por exemplo, né? Você inventam ali uma epigenética, inventam ali um cromossoma, vão inventar ali uma sequência específica. O que vai acontecer? Né? A ciência, então, estará dizendo em algum momento que existe um outro gênero. Né? Tem o gênero homem, o gênero mulher e o gênero, né? O gênero A, o gênero B, o gênero C, o gênero D. A discussão de gênero, veja bem, a discussão de gênero não é uma discussão científica. Não é uma discussão científica. A discussão de opção sexual não é uma discussão científica. Então está certo dizer que, né, homossexualismo não é doença, porque não é doença. Não é doença, isso não está no campo da ciência. Isso não está no campo da medicina. A gente não pode, veja bem, a gente não pode dar autoridade para a medicina, autoridade para a ciência, falar sobre coisas que estão fora do seu domínio epistemológico. Ou seja, estão fora ali do campo de conhecimento. A gente não pode dar essa autoridade. Quem domina, quem tem autoridade para falar de gênero? Né? Então, olha aqui, ó. Mas não se vira gay, e sim se nasce gay. Tá aqui, ó, Socorro Viana falando. Não sabemos. Não sabemos. Você tá entendendo? Você não pode dizer que alguém nasce gay ou que alguém vira gay com base na ciência. E olha aqui, a discussão de homossexualismo, homoafetividade, se você quiser, não é a mesma discussão de identidade de gênero. Existe aqui uma interseção, né, entre as duas coisas, promovidas apenas pela agenda, pelo lobby gay. Tá? Não tem essa interseção. Não, são distinções completamente diferentes. Isso aqui a gente tem que conhecer um pouco, né, de filosofia, de metafísica e de psicologia humana, para a gente poder falar sobre isso. Uma coisa, né, é a identidade, o princípio de identidade. Né? Então, um quadrado é um quadrado, um círculo é um círculo, né? As coisas têm uma identidade. A gente precisa de uma orientação, a gente precisa de identidade para poder se orientar no mundo. Sem o princípio da identidade, não existe conversa. Né? Não existe conversa. Foi aí que o próprio René Descartes, né, tropeçou. Né? O próprio René Descartes, né, quando ele escreve lá o seu discurso contra o método, né, o seu discurso do método, perdão, ele começa a falar ali contra a possibilidade de você ter certeza de tudo, de tal modo que você tem que negar tudo até a sua raiz. Acontece que, no capítulo 4 do discurso do método, ele retorna ali ao assunto de que, mas tem uma coisa que eu não posso negar. Isso é ele falando, não sou eu falando, não. Tem uma coisa que eu não posso negar. De que existe uma identidade, de que as coisas permanecem no tempo. Ele apela para a bondade de Deus no capítulo 4. Fala assim, Deus é bom, então Deus, né, não pode ficar revogando o princípio de identidade. Porque se as coisas eles vão mudando com o tempo, se eu não sei se A é A e B é B, eu não posso me orientar no mundo. Então não tem conversa possível. Tá? Então o próprio René Descartes é um bobalhão. Né? O René Descartes é um infantiloide. Né? O Schelling fala, a filosofia com o René Descartes volta para o nível infantil, é óbvio. Ele começa ali com aquela grandiosidade, né, da dúvida epistemológica, mas ele volta ali para uma origem muito tosca, muito bobalhona, né? Ele insere, né? Ele insere na filosofia dele um elemento absolutamente externo aos princípios que ele termina no final. Deus não estava dentro do início da filosofia dele. Né? Deus não estava dentro do início da filosofia dele. Ele prescinde da noção de Deus, né? René Descartes, mas ele não consegue continuar naquela discussão, naquela sustentação. Ele precisa introduzir do nada o princípio de Deus no capítulo 4. É uma bobeira isso. Né? Então não tem fundamento. A filosofia do René Descartes não tem fundamento. Por quê? Porque não se pode raciocinar, não se pode pensar, não se pode estar orientado, não se pode perceber se o princípio da identidade está revogado. Então veja, identidade não é um conceito científico. Identidade é um conceito físico e metafísico, sobretudo. É um conceito do domínio da filosofia. Ok? Não é um conceito do domínio da teologia. É um conceito da filosofia. A identidade, o princípio da identidade, do qual deriva a identidade de gênero, porque tem identidade de tudo, né? A identidade de gênero é um princípio filosófico, não um princípio científico. Não se pode falar, né, de identidade de gênero com base na autoridade da ciência. A gente não pode dar para a ciência
autoridade para falar sobre esse assunto. A gente vai cair do cavalo, vai todo mundo cair do cavalo, porque não se pode dizer, então, essa ideia aqui de que você nasce gay ou você vira gay com o tempo. Isso não é uma questão científica. Isso não é uma questão científica. Não se pode acessar esse assunto pela ciência. Sobretudo porque aqui você está falando de gays, a gente está falando de identidade de gênero. Aqui a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um sentimento. E os sentimentos, né, as percepções, os desejos, eles todos ficam num espectro. Eles são uma escala. Né? São uma escala. O desejo sexual, ele está dentro de uma escala também. Né? Você tem, por um lado, a identidade sexual. A identidade é uma identidade. Tá? E, por outro lado, você tem um desejo sexual. O desejo sexual, ele é espectral. Ele pode ir, né, de desejar nada até desejar tudo. Existe todo um caminho aqui, existe um arco inteiro aqui, que engloba tudo. Que engloba todas as possibilidades. O sujeito pode não desejar sexualmente nada e pode desejar sexualmente fechadura, bananeira, sei lá, qualquer coisa. Você está entendendo? Então, veja, a coisa é muito mais ampla e muito mais complexa. A gente não consegue decidir essa coisa assim em 4, 5 questões. Quem tenta falar sobre esse assunto, assim, nasce gay, vira gay, isso aqui, é político, é agendista, é político. Tá? É agendista. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Para a gente poder falar desse assunto, porque aqui a gente está falando de ser humano. Pô. A gente está falando de ser humano, a gente está falando de pessoas com sofrimentos reais, pessoas com desafios verdadeiros. Né? Então a gente não pode ser leviano. A gente não pode ser leviano nessa coisa. Né? A gente não pode descer com uma régua moralizante e dar na cara de uma pessoa. Tá? Isso traz prejuízo para o indivíduo concreto. Existe, é claro, a norma, a grande norma. Identidade de gênero. As coisas são o que são. Né? A gente não pode revogar esse princípio. Se a gente revoga esse princípio da identidade, a gente não se orienta mais. Então você já não sabe mais quem está falando com você aqui. É o Ítalo que começou a falar no início dessa live. Né? A identidade de gênero ela é necessária, a identidade de gênero ela é necessária para uma estabilidade da própria orientação. É claro que no mundo, aqui que está o ponto, né? É claro que no mundo pós-construtivista, no mundo desconstrucionista, é normal a gente imaginar que as coisas se decompõem, se degeneram, você não consegue acessar o ente, você não consegue acessar as coisas em si, mas só uma expressão verbal da coisa. Né? Derrida, Deleuze são filósofos, né, estruturalistas, desconstrucionistas que, né, cristalizam uma ideia que vem desde lá da época medieval, né, com o próprio Bernardo de Chartres, quando faz uma separação entre gramática e lógica, né? Ele faz uma separação entre gramática e lógica lá nas escolas catedrais, século XII eu estou falando, né? Ele começa a descolar ali a unidade entre a percepção e o discurso. Esse descolamento entre unidade de percepção e discurso acaba culminando, né, nas escolas desconstrucionistas e desestruturalistas do século XX, do século XIX, né, do século XX. Então, é claro, isso aqui é uma construção filosófica. Essa conversa, veja bem, é uma conversa que tem que ser, né, conduzida, orientada por quem domina um assunto filosófico. Essa conversa não pode estar na mão de políticos. Escute bem, quando a gente vê políticos, quando a gente vê agendistas, quando a gente vê pessoas que têm uma agenda, tanto do lado religioso, quanto do lado vanguardista, né, do lado, enfim, desconstrucionista, falando, a gente tem que tomar cuidado, porque são pessoas que não dominam o fundamento da coisa. Não dominam o fundamento da coisa. E provavelmente vão fazer confusão. Né? Por um lado, né, vai ter uma opressão, que faz mal para o indivíduo concreto. Do outro lado, vai ter uma dispersão que faz mal para a sociedade como um todo. Né? Então, as duas coisas padecem. Né? A gente fica numa articulação, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que articular as duas coisas, procurando conhecer os fundamentos mesmos da questão. Então, não dando, por exemplo, aqui é uma pista só, não dando, por exemplo, né, ouvido, né, não dando voz para as discussões ideológicas. Seria terrível, né? Seria terrível. Né? Então, por exemplo, quando você vê um professorzinho, uma professorinha de ensino fundamental celebrando, por exemplo, que um menino se veste de fada, que um menino se veste de princesa, e uma menina se veste, né, de Tarzan, de Homem-Aranha, celebram isso. Graças a Deus, caiu esse clichê, caiu o tabu do gênero. A pessoa não sabe o que está fazendo, a pessoa não sabe qual que é o impacto daquilo na vida concreta de uma pessoa. É grave, é leviano, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente imagina, porque tem casos, né? A quantidade de pessoas que fizeram cirurgia para alteração de gênero e se arrependeram e se suicidaram é enorme.
O índice de suicídio entre pessoas que fizeram mudança de sexo, né, através de procedimento cirúrgico, é 20 vezes maior do que da população normal, né, do que da população que não fez a mudança, né? Perdão, do que da população normal, isso, da população sem questão, não é isso? Então, esse é o ponto aqui, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. O David Heimer, né, o menino lá do caso do John Money, né? Ele tinha um documentário, tem um documentário sobre ele aí, né? O Homem Sem Pênis, se eu não me engano, é um documentário, tem no YouTube, você consegue ver. Acho que até traduziram já esse documentário, há um tempo não estava traduzido. Ele se dá um tiro na cabeça no final da vida dele, mas suicida, né? Vocês sabem dessa história do John Money? Né? Vocês sabem dessa história ou não? Né? Do menino que foi submetido ali a cirurgia de mudança de sexo sem contar para ele era um bebezinho, né, que, enfim, tinha um irmão gêmeo, e aí, por um procedimento equivocado lá, de uma circuncisão mal feita, ele perdeu o pênis, e a mãe, desesperada, como é que eu vou criar meu filho sem pênis, descobriu as ideias de um sujeito chamado John Money, que era um psicólogo, né, da John Hopkins, e falou, olha, aconteceu isso, ele já era um psicólogo, né, que já tinha publicação sobre neutralidade de gênero, falou, não, deixa comigo, eu sei o que fazer. Você nunca conte para o seu filho que ele é homem, diga que ele é menina. A gente vai fazer a cirurgia e vai tratá-lo como se menina fosse. E foi feito assim até os 14 anos, num momento específico, o garoto tem uma crise, né, o garoto vestido de mulher, né, ele era uma menina, era a Brenda lá, né, o pai rebatiza, a mãe rebatiza lá o garoto, ele tem uma crise e o pai conta para ele. O pai conta, ele estava no carro tomando sorvete, a menina, né, estava no carro tomando sorvete, e o pai conta, olha, aconteceu isso quando você era um bebê, né, você perdeu o seu pênis num procedimento médico mal feito, então a gente resolveu procurar a ajuda daquele especialista lá chamado John Money, e ele, né, propôs isso aqui pra gente, né, que você fosse criado como menina e nunca fosse contado pra você que você é menina, né? E aí o que aconteceu, né? Ele descreve essa cena, ele fala assim, ele descreve a cena, ele só lembra do sorvete derretendo na mão dele, né? E dele tendo uma sensação enorme de alívio. Ele fala, porra, tá explicado por que eu sinto de outro jeito, né? Interessante isso. E aí ele vira, né? Depois ele vira, né? Ele vai se reconstruindo, né? Ele vira ali as páginas, ele vai procurando, né? E aí vira lá né? Pega a identidade masculina de novo, pega o estereótipo feminino, né? A apresentação masculina de novo e casa, né? Mas, né? Já foi feita uma zona na cabecinha dele, né? E ele se mata no final, suicida no final, né? Que é um desfecho muito comum, infelizmente, muito comum. Então, veja, os professores que celebram essa coisa, eles não estão olhando para os fatos, eles estão olhando para uma agenda. Eles estão olhando para uma agenda. E eu entendo o fundamento da agenda, né? Os defensores da ideologia de gênero, eles pegam ali um conceito emotivo muito forte, né? Que é o conceito emotivo da sexualidade. E, veja, a identidade de gênero não tem a ver com sexualidade, a identidade de gênero tem a ver com identidade. Não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a identidade da pessoa. Eles pegam ali um conceito emotivo da sexualidade, né, muito forte, muito presente para todas as pessoas, né, isso num momento específico da vida, e tratam, né, trabalham com essa questão afetiva. Você vai ser mais bem recebido, você vai ser acolhido, você vai ser compreendido, faça parte de um grupo. Veja, isso é discurso político, né, isso é discurso político. Isso não é discurso clínico, isso não é discurso médico, isso não é discurso filosófico, isso não é discurso psicológico. Não existe, eu vejo claramente, eu estou em contato com isso uma grande parte do meu trabalho. É duro falar, mas não parece ter uma preocupação com um indivíduo concreto. Tem uma preocupação com um certo bem-estar social etéreo. Né? Bem-estar social é etéreo. Liberdade de expressão é uma coisa etérea. Cadê a concretude do indivíduo? Não, cadê o indivíduo concreto que se beneficia com essa política, que se beneficia com essa agenda? Não encontramos esses indivíduos. Não encontramos esses indivíduos. Esse que é o ponto. Né? Aqui que está a grande tristeza, aqui que está a grande questão da identidade de gênero. Uma das grandes questões da identidade de gênero. Né? Eu não vou aqui hoje, na ideia, aqui na live, nem falar qual que é a agenda que está por trás da coisa. Né? Não estou falando exatamente sobre isso. Qual que é a ideia, quem financia, quem patrocina, porque isso tudo é rastreável. Essas ideias não aparecem na cabeça das pessoas assim espontaneamente. Existia um sujeito lá, em concreto, né, que tinha uma ideia, que foi financiada por um grupo, que tinha um projeto de poder específico. Esse aqui é tudo rastreado, é tudo documentado, está tudo documentado. A gente que é da área, a gente sabe, está tudo documentado. Né? As publicações do John Money, né,
são todas falsificadas. São todas falsificadas. Esse menino aí, o David Hyman, que se suicidou, que foi um experimento do John Money, em determinado momento da vida dele, ele se depara com o livro do John Money, né? Lê o livro e repara, esse sujeito está falando da minha vida e está tudo errado. Não foi assim que a coisa aconteceu. E aí isso motiva o David Hyman, a, né, procurar uma agência de publicidade, uma agência de publicidade não, uma agência, né, de produção de documentário, e falar, bicho, eu preciso contar essa história de verdade, porque ele está contando uma mentira. Isso aqui está com publicação científica. E não foi assim. O questionário, eu não preenchi assim o questionário. Né? Pega a gravação lá, ele gravava, né? O John Money todo ano, quando a Brenda, David Hyman, ia lá, né? Ser entrevistado, ficava gravado. Era um tape lá com gravada a coisa, né? E o menino falava várias vezes, eu não tô, tá esquisito, eu não me sinto bem, não é isso, né? Eu quero brincar com meninos, eu não quero brincar com meninos, eu quero brincar de carrinho, eu não quero brincar de boneca, e por aí vai, né? Por aí vai. Então, o menino, ele lê o livro lá e fala, bicho, tá errado, isso aqui não é isso, não foi isso que aconteceu. E aí, isso motiva ele a produzir o documentário, né? Depois ele fala, o que eu vou precisar fazer pra vocês acreditarem em mim, pra vocês me ouvirem? Eu preciso dar um tiro na minha cabeça? Ele fala isso, ele acaba dando um tiro na cabeça. Mas parece que não ouviram ainda. Então existe uma grande preocupação política, uma grande preocupação, né, ideológica e um olvidamento, um esquecimento completo do indivíduo concreto, que é, no final do que eu me preocupo aqui, né? Eu tô com gente aqui o dia inteiro, uma pessoa em concreto, né? Uma pessoa ali, todo dia, né? Então o bem-estar social, eu entendo que existe uma demanda, né? As pessoas dizem, a igualdade óbvio que é um valor. A igualdade é um valor. Mas a igualdade de gênero é uma aporia metafísica. Não dá para ter igualdade de gênero, né? Um círculo não é igual a um quadrado, não é isso? Então tem coisas que não são iguais. Isso é um princípio filosófico, né? O mundo é hierárquico e distinto. Existe distinção e hierarquia. Não tem como pensar diferente disso, né? É porque é assim. As coisas são. Agora, é claro que todos nós, veja bem, não são só esses ideólogos não, hein? Tô falando de você, tô falando de mim, né? Tô falando de você aí, pastor, de você religioso, então de você mãe de família, de você que é contra a ideologia de gênero. Dentro de todos nós existe um princípio, existe uma inclinação de queda. Existe um princípio, existe uma inclinação de negar a realidade. Todos nós. Em todos nós ecoa um certo grito de rebelião, né? Ecoa um certo grito de rebelião contra a estrutura do mundo. Ecoa um certo grito de rebelião contra o ser das coisas. Né? Em todos nós tem isso. Em alguns isso vai aparecer como uma manifestação moral. Em outros vai aparecer como um desconforto psicológico. Em outros vai aparecer como um desvio estético. Em outros vai aparecer como um desejo de perversão da ordem social. Mas em todos nós aparece isso. Em todos nós aparece isso. O que a gente precisa fazer? Exame, né? Análise, né? Estudo, né? Autoconsciência, humildade. Humildade, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso, né? O Pablo Picasso lá, o celebrado artista plástico, né? Pintor, fundador do cubismo, ele é um caso clássico disso, né? Ele olha para a realidade e fala, não, né? A realidade estava errada. A realidade certa era aquela, né, que se mostra ao mesmo tempo para mim em todas as suas faces. Daí o cubismo, né? Você vai ver o cubo por todas as suas faces, não é isso? Então o Pablo Picasso é um grande representante do nosso século, né? Século passado, a gente já está no século XXI, né? No século passado, de uma revolta contra a estrutura do mundo. Né? O mundo, ele tem uma certa estrutura. Eu não consigo ver este computador pela sua face norte e pela sua face sul ao mesmo tempo. Porque essa é uma dificuldade da minha percepção? Não, essa é uma estrutura do mundo. Não é a minha percepção que está errada. É o mundo que é assim. A gente não consegue apreender o mundo na simultaneidade quando a gente está no tempo e no espaço. Não conseguimos. Não é por uma dificuldade da minha percepção, é pela estrutura do mundo. O Pablo Picasso se revolta contra a estrutura do mundo, tem um delírio angélico, ele deseja ser um anjo, ou seja, ele deseja estar fora do tempo, e fora do tempo e do espaço é possível contemplar a realidade na sua simultaneidade. E ele plasma isso num quadro, fundando uma escola chamada cubismo. O cubismo é uma manifestação plástica, uma manifestação das artes plásticas, dessa revolta interior que todos nós temos. Todos nós temos. Isso está lá pra gente. Todo mundo vai poder analisar em si. A gente olha para uma coisa, quer o bem e faz o mal. Todo mundo é assim em algum momento. Em algum momento.
né? Em algum momento a gente é assim. Então, tem que tomar cuidado, né? Quando a gente começa com esses discursos, mesmo quando o discurso está para outro lado, hein? Né? Quando o discurso está para o lado daqueles que querem igualdade a todo custo, né? Porque tem alguém sofrendo ali, tal, cuidado. E quando o discurso está para outro lado, que não, esse negócio de igualdade é uma palhaçada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é pecado, cuidado também. A gente provavelmente está dentro da ideologia, né? Por quê? Porque a gente não está com a nossa percepção aberta para a realidade concreta, para a realidade, para a percepção do mundo como ele é. No mundo existe identidade, mas existe sofrimento. Existe permanência e existe ambiguidade. Isso é o mundo concreto. Agora, é preciso maturidade, é preciso confiança, é preciso calma, é preciso paciência, é preciso humildade para poder estar instalado na presença do mundo real, na presença do mundo, né? Então, quando a gente apela para a autoridade científica, existe um cérebro masculino e um cérebro feminino. O que é isso senão, né? O que é isso senão medo, senão insegurança? É uma insegurança. A gente transfere a autoridade para algo que está fora da nossa percepção. No limite, a gente está transferindo a autoridade para um laboratório na América do Norte, que tem pesquisadores lá que a gente não domina. Não, peraí. Cada um em concreto é capaz, né, de chegar à realidade das coisas utilizando um recurso tecnológico chamado inteligência e olho, né? Percepção e inteligência. Sentimento, afeto e inteligência. Todos nós, todo ser humano é dotado dessa tripla tecnologia que faz com que a gente possa estar instalado na realidade. A gente não precisa da autoridade científica. A gente não precisa da autoridade de um laboratório de prêmio Nobel. A gente não precisa de um artigo científico. A gente não precisa de um auditório cheio, né, de gente, né, ratificando as nossas opiniões. Não precisamos. Todo ser humano tem essa tripla tecnologia dentro da sua estrutura antropológica. Sentimento, né, sensibilidade, afeto e inteligência. Agora, é necessário esforço para estar dentro, para estar presente na sua estrutura, né? É caro, é custoso ser quem se é, né? É caro, é custoso, é difícil, necessita-se esforço para a gente ser quem a gente é, né? A gente sabe disso. Não é fácil, não é de graça. Então é necessário um esforço diário de instalação, de humildade, de permanência, de presença, não é isso? Do contrário, a gente vai ser, né? A gente vai cair. A gente vai cair numa ideologia ou na outra. Uma ideologia está, né, revestida de certeza, de verdade. Outra está revestida de maldade, não sei o quê. Mas ambas são ideologias e com ideologia a gente não é a gente não é ser humano. O ser humano não foi feito para ser ideólogo. O ser humano foi feito para ser, para estar no mundo, né? Instalado no mundo, instalado na realidade, sofrendo os impactos da realidade que muitas vezes é ambígua. A gente não pode ter medo da ambiguidade. A ambiguidade é a estrutura do mundo. O mundo é ambíguo porque o mundo é material e a matéria se corrompe. Ninguém precisa ter medo disso, né? A estrutura do mundo é ambígua. É difícil mesmo se orientar aqui. Às vezes as coisas são, mas não parecem. Ou parecem, mas não são. Algumas são e parecem. Outras não são e nem parecem. Isso é o mundo. Esses 4 polos, né? Tem coisa que é e parece, tem coisa que não é e não parece, tem coisa que parece, mas não é, tem coisa que é, mas não parece. Isso é o mundo, porra. Colar em uma delas, sem estar ali no centro dessa cruz, né? No centro tem 4 polos, né? Então, formando uma cruz. A gente tem que se instalar no centro da cruz, né? O centro da cruz é ali que a gente tem que ficar pregado, porque é ali que a realidade acontece. Quando a gente, por fraqueza de caráter, quando a gente, por medo, quando a gente, por preguiça, quando a gente abre mão de sair da tensão central, da tensão nuclear dessa cruz, a gente vira um ideólogo. A gente adere a uma ideologia e a gente perde a nossa estrutura de gente, de ser humano, porque a gente não é nem bicho e nem anjo e nem terra. A gente é ser humano. A gente está no centro. A gente está no centro da cruz. É no centro da cruz que a nossa humanidade, né, vai se desenvolvendo. É no centro, né, desses 4 polos que formam uma cruz que aparece a nossa personalidade verdadeira. Então, quando essas ideologias aparecem, né, ideologia de gênero, o que ela está fazendo? Ela, ao mesmo tempo, na estratégia das tesouras, ela está cortando a nossa humanidade. Por quê? Porque aquele que é contra a ideologia de gênero, corre para um polo. E aquele que é a favor da ideologia de gênero, corre para o outro. Dos dois modos, como na estratégia das tesouras, você vai ser cortado. Você vai ser cortado se você está num polo ou se você está em outro. Você é cortado da tua humanidade. Então, calma, né? O lugar certo para se estar é no centro da cruz, é no centro da tensão que existe, né,
entre essas 4 coisas. Isso aqui é orientação no mundo. Isso é orientação no mundo. Tá? Então é isso, pessoal. Vambora, vamos nessa. A gente continua esse papo outro dia, tá bom? Não se esqueçam, né? O curso de afetividade infantil e harmonia familiar continua com 20% de desconto aí até o final da semana. Então, quem não entrou ainda na nossa turma, né? Não sejam bobos, né? Entrem logo na nossa turma aí. Se inscrevam em algum lugar, tem algum link em algum lugar. Alguém vai deixar o link aí pro curso em algum canto, que eu sei que vocês sempre me salvam aí, né? Tem alguém que vai deixar o link aí, né? E aí vocês vão lá, se inscrevam, saibam o que é o curso de harmonia familiar e afetividade infantil. É o contrário, né? Afetividade infantil e harmonia familiar. O módulo 1, eu falo sobre isso, sobre sentimento, afeto e inteligência, né? Sobre essa antropologia. Depois a gente vai caminhando aí nos módulos falando sobre dinâmica de casa, relacionamento marido e mulher. Não sei que no último módulo é relacionamento marido e mulher, tá bom? Vocês vão ter o maior proveito. O pessoal gosta do curso, o pessoal adora, né? Sempre recebo esse feedback aí das pessoas que fazem, tá bom? Então é isso, não fiquem de fora. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.